Continuando, a transferência de energia na cadeia alimentar. Vamos observar aqui. Ela começa através da planta, que é o ser produtor, né? Que recebe toda a energia do sol, que realiza a fotossíntese, que produz o seu próprio alimento, por isso produtor. É aquele que produz o seu próprio alimento. E essa energia vai sendo transferida de um para o outro. Essa seta indica a transferência de energia. E um pouco dessa energia vai se perdendo no ambiente. Tá? Então vamos lá. Produtor, aquele que produz o próprio alimento. Consumidor primário é o que se alimenta do produtor. Em seguida vem o consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Dificilmente vai além disso. Então, quando um organismo se alimenta de outro, há transferência de nutrientes e de energia. Essa transferência ocorre sempre no sentido dos produtores para os consumidores. Então, a planta dá energia para o gafanhoto dá energia para o sapo dá energia para a cobra dá energia para o gavião. Todo ser precisa de energia. A planta busca essa energia, recebe essa energia através da luz do sol. Os animais que não são produtores, eles são consumidores, eles vão receber a energia a partir daquilo que eles comem, que eles caçam. Nas cadeias alimentares de um ecossistema, a transferência de energia acontece num único sentido. Começa nos produtores de plantas, que produzem seu próprio alimento. Eles absorvem energia luminosa que segue ao longo de toda a cadeia alimentar. Cada vez que a energia é transferida de um para o outro, fica armazenada no organismo de quem recebeu a energia. E o restante é transferido para o próximo elemento da cadeia alimentar. Então, transfere. Transferência de energia. Vamos lembrar também que quando a gente reúne os fatores bióticos e os fatores abióticos, estamos formando um ecossistema. Esses daqui são os fatores bióticos, aqueles que têm vida. E os fatores abióticos, vamos lembrar, são aqueles que são importantes na natureza. Por exemplo, a água é importante para todos eles. O sol é importante para todos eles. Então, bióticos são os seres vivos. Abióticos são os outros elementos que são importantes para a natureza. O equilíbrio do sistema. Já sabemos que existe uma relação de interdependência entre os elementos que compõem o ecossistema, ou seja, um depende do outro. Se eu retirar o produtor, vai ser prejudicial para o consumidor primário, que vai morrer, e depois para o secundário, já que não tem o primário, vai morrer, e assim sucessivamente. Então, todos os elementos são importantes na natureza, é a interdependência. Isso significa que na natureza um organismo depende de outro organismo para sobreviver. Por isso, como já dissemos, o desaparecimento, que se chama extinção de uma espécie, pode provocar o fim de outra espécie, ou até mesmo de várias espécies. A caça que causa o desaparecimento das espécies se chama caça predatória. A poluição das águas, do ar e do solo causam desequilíbrio no meio ambiente, afetando negativamente todos os seres vivos. Sendo assim, pediu para você procurar no dicionário o significado da palavra predatória, mas é o significado da palavra predatória dentro do contexto da nossa aula aqui, cadeia alimentar.
Então, cuidado com a pegadinha. É a palavra predatória, mas é no sentido do contexto da nossa aula. Ou seja, predatória se refere a caça predatória, que é a retirada ilegal de animais da natureza, como, por exemplo, papagaios, onças, araras, cobras. Você retirar esses animais da natureza de uma forma errada, você está fazendo uma caça predatória. Às vezes, a caça predatória é tão cruel que a retirada desse animal não é para vender, como acontece com os papagaios e as araras, vender de forma ilegal. Em alguns lugares, a caça predatória é meramente um esporte, é matar o animal porque é um esporte. Então, o desequilíbrio da natureza afeta todos os seres. É muito importante que a natureza seja respeitada, que haja um equilíbrio e adivinha, quem é que mais causa o desequilíbrio na natureza? O homem, o ser humano. O ser humano é o maior responsável pela causa do desequilíbrio na natureza. O homem polui, o homem caça, o homem retira animais do ecossistema para vender ilegalmente, o homem mata animais de forma esportiva, que é uma coisa muito cruel. O homem derruba as árvores exageradamente, sem se preocupar em plantar novas árvores. Então, vai diminuindo o produtor, que é o elemento principal. Então, quem mais atrapalha o meio ambiente é o ser humano.